Princípios científicos do treinamento. E hoje nós vamos abordar o princípio da continuidade versus reversibilidade. Esse princípio ele é bem importante, em alguns casos ele não é muito observado e acaba não cumprindo ou não levando aos resultados que as pessoas desejam por não cumprir adequadamente esse princípio, o princípio da continuidade versus reversibilidade. O próprio nome já dá uma ideia inicial do que esse princípio rege. A continuidade, ou seja, os resultados do treinamento, só poderão ser obtidos, obviamente, com uma continuidade do treinamento. Sob pena de não se mantendo essa continuidade do treinamento, haver uma reversibilidade da performance física, haver uma reversibilidade dos ganhos obtidos, haver perda dos ganhos obtidos. Então esse princípio ele rege em manutenção das cargas de treinamento ao longo do período de treino, de um mês, uma semana, de um ano, manter-se cargas adequadas, com a dose adequada, como nós vimos no princípio da sobrecarga, permitindo ao organismo responder a essa sobrecarga e evoluir. Mas isso ocorre ao longo de uma sistematização de carga, ou seja, de uma aplicação de carga sistemática ao longo de um período curto, médio ou longo de treinamento, mas uma sistematização de cargas de treinamento que ao longo do tempo irão produzir uma evolução no organismo. Então esse princípio ele discute não só a aplicação de uma nova dose de carga, como uma correta dose de carga e além disso um período de intervalo de descanso entre uma aplicação de carga e uma nova aplicação de carga. Isso quer dizer o quê? Que esse princípio também da sistematização, ele começa a analisar da continuidade, da reversibilidade, esse princípio, ele começa a analisar o período de descanso entre uma sessão de treinamento e outra. Qual seria o período de descanso interessante ao longo de um ano de treinamento entre cada sessão de treinamento? Para o indivíduo que está começando no treinamento, para o indivíduo que já se adaptou no treinamento, para o indivíduo que já tem uma performance moderada em um determinado treinamento ou para o indivíduo que já tem uma performance de alto rendimento em um determinado treinamento. Quais seriam as cargas adotadas, a dose adequada de carga, mas também qual seria o intervalo de descanso adequado para esse indivíduo para que haja uma resposta positiva fisiológica do organismo a esse treinamento. Então o princípio da continuidade ele trabalha com essas ideias embutidas dentro dele para orientar os programas de treinamento. Dessa forma, nós temos que começar a discutir, e está dentro desse princípio, o fenômeno fisiológico da supercompensação. O que é esse fenômeno fisiológico da supercompensação? É um fenômeno no qual ele vai explicar a evolução fisiológica, indiferentemente de qual a modalidade esportiva ou qual a qualidade física se treine, ele vai explicar a evolução na performance de uma qualidade esportiva ou a performance de uma qualidade física. Então, por exemplo, se você treina força, como você vai evoluir em força tem a ver com o fenômeno da supercompensação. Se você treina potência, como você vai evoluir ao longo do tempo no quesito potência depende também desse princípio da continuidade. Então, esse princípio ele está organizando esse fenômeno da supercompensação. E para que nós possamos entender melhor esse fenômeno da supercompensação, nós vamos pensar o seguinte: se você treina musculação para hipertrofia ou se você treina um treino totalmente diferente, com um objetivo fisiológico diferente de corrida de rua, então nós temos dois treinos bem diferentes: hipertrofia na sala de musculação e trabalho de corrida aeróbico para melhor performance em corrida de rua. São dois treinos bem diferentes. Nesses dois treinos, uma das fontes de energia utilizadas nesses treinos é o glicogênio muscular, ou de forma anaeróbica, como no caso da musculação, ou de forma aeróbica, como no caso do treinamento para corrida de rua. De qualquer forma, nós estamos usando como fonte de energia glicogênio muscular. Se nós pensarmos em grupos musculares exercitados, se nós pensarmos no exercício supino, por exemplo, obviamente o consumo de glicogênio muscular estará localizado nos músculos que trabalham no exercício supino. Se nós pensarmos em treinamento aeróbico para corrida de rua, obviamente o consumo de glicogênio estará localizado em grupos musculares, particularmente de membros inferiores, que são os grupos musculares exercitados no exercício. De qualquer forma, de qualquer fato, nos dois casos estaremos consumindo glicogênio muscular. Após um término de uma sessão de treinamento, ou durante uma sessão de treinamento, nós estaremos utilizando, obviamente, então, o glicogênio muscular na musculação, no treino de hipertrofia, ou de membros inferiores no treinamento aeróbico para corrida de rua. Ao término da sessão de treinamento, nós estaremos com uma taxa de glicogênio muscular menor do que a taxa de glicogênio muscular que nós tínhamos estocada no músculo antes de começarmos o treinamento. Obviamente, usamos esse glicogênio muscular como fonte de energia para o trabalho muscular, ou do treinamento de hipertrofia, ou do treinamento aeróbico de corrida de rua. O fato é que ao final do treino, essa taxa
inicial de glicogênio muscular não é mais a mesma, ela é mais baixa, justamente em função do consumo dessa energia por treinamento. Após o treinamento, com uma alimentação adequada, com uma nutrição adequada e com descanso adequado, a ideia é que o organismo compense as perdas. E isso vai ocorrer porque é um processo fisiológico natural de qualquer ser humano. Ou seja, com uma alimentação e um descanso pós-treino adequadamente dosados, haverá uma reposição do glicogênio muscular, tanto no indivíduo que treinou força, quanto no indivíduo que treinou corrida de rua. Obviamente, os consumos não serão os mesmos, um estará consumindo glicogênio de forma aeróbica, outro glicogênio de forma anaeróbica, as taxas de consumo não serão as mesmas e, obviamente, então, o tempo de recuperação, de compensação do glicogênio muscular não será o mesmo entre os dois treinamentos. Mas o fator fisiológico da compensação ocorrerá nos dois. Durante o treino decresce a quantidade de glicogênio muscular, pós-treino, ao longo do tempo recuperativo, vai recuperando, compensando as perdas do glicogênio muscular, voltando ou à taxa inicial ou próximo à taxa inicial, ainda com um pequeno déficit. Nesse momento, aplica-se uma nova carga de treinamento, gera-se um novo desgaste do glicogênio muscular, após o treinamento dá-se um intervalo de descanso recuperativo para o indivíduo e nutricional, obviamente, onde ele compensa mais uma vez as perdas da segunda sessão de treinamento. Durante esse processo compensatório, o glicogênio muscular volta ao estágio inicial ou quase próximo ao estágio inicial pós-treino, pré-treino, ainda ficando com um pequeno déficit, aplica-se uma nova sobrecarga, gera-se um novo desgaste do glicogênio muscular, pós-treino dá-se um intervalo de descanso recuperativo, nutricional e de descanso muscular, e o indivíduo compensa as perdas. Durante esse processo, em algum momento dentro da periodização, e isso tem que ser muito bem estabelecido, qual seria esse momento, após 3, 4, 5, 6 sessões de treino, continuidade, deve ser dado um intervalo um pouco maior nesse treinamento, para quê? Após compensar as perdas através da nutrição e do descanso adequado, mas deve ser dado um intervalo interessante, compensa essas perdas, e esse intervalo de tempo, essa continuidade de treinamento sendo bem dosada, muscular, ele se eleve um pouco acima dos patamares anteriormente estabelecidos pelo organismo, e assim o organismo cresce em termos de acúmulo de glicogênio muscular, sejam intervalos de descansos adequados. Então esse princípio ele rege diante, mais uma vez, da periodização de treinamento, a quantidade dessas cargas de treinamento, que sobrecarga será dada, mas dentro de uma continuidade de treinamento em algum momento, que o profissional terá que estabelecer, o profissional, o educador físico, o coach, a cada microciclo, a cada mesociclo, fatores de supercompensação, o indivíduo irá evoluir em mais fontes de energia a ser utilizada em performance competitiva, ou até mesmo em cargas de treinamento. Estabelece a organização das cargas de treino ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de um ano, fazendo esse jogo, essa inter-relação entre a carga e o período de descanso, mas mantendo uma continuidade, que não precisa ser cargas exatamente iguais, com descansos exatamente iguais entre uma sessão de treinamento e outra. Isso tem que ser dosado. O princípio da continuidade, ele também tem outro lado, da reversibilidade, onde se perde esse fenômeno de supercompensação que se desenvolveu ao longo dos tempos, ao longo das semanas, dos meses, ao longo dos anos do treinamento, onde se elevou a taxa energética, por exemplo, do organismo, a níveis bem superiores. Se não houver uma continuidade nas cargas de treino, essas taxas irão decrescer. Dessa forma, eu posso afirmar para vocês que nós podemos destreinar alguém treinando. O princípio da reversibilidade junto com a continuidade explica isso. Se o indivíduo treina para corrida de rua com um volume semanal de 5, 6 vezes por semana, rodando a cada dia de treino 10 km, e esse mesmo indivíduo passar a treinar 2 vezes por semana, rodando os mesmos 10 km, mas somente 2 vezes por semana, sendo que antes trabalhava 5 vezes por semana, há uma aplicação, há uma diminuição forte na carga de treinamento, há uma quebra na continuidade já habitual dele de sessões de treinamento semanal. Essa quebra na continuidade pode, muito provavelmente, irá gerar uma reversibilidade na performance física aeróbica desse indivíduo. Ou seja, se ele tinha um VO2 máximo, uma potência aeróbica elevada, esse VO2 máximo poderá, muito provavelmente, diminuir devido a uma quebra na continuidade de 5, 6 vezes por semana que esse indivíduo treinava, que esse atleta treinava, e passou a treinar com um volume muito menor do que o anterior, sem fazer a correlação entre aumento da intensidade. Isso faz com que haja uma perda da performance, o indivíduo se destreina mesmo treinando 2 vezes por semana. Então o princípio da continuidade versus reversibilidade também trabalha com essa questão, sempre raciocinando para o indivíduo iniciante, para o indivíduo adaptado, para o indivíduo moderadamente condicionado e para o indivíduo altamente condicionado, o que seria de mais interessante entre continuidade das sessões de treinamento, para que não ocorra a reversibilidade das performances físicas
já obtidas através dos treinos anteriores. Essa é a ideia básica, lógica do princípio do treinamento, do princípio científico do treinamento, chamado princípio da continuidade versus reversibilidade. Espero que vocês tenham entendido essas minhas colocações hoje. Lembrando que nós temos aí mais um princípio a ser debatido com vocês e orientado, e essa série dos princípios científicos do treinamento físico irão encerrar, porque nós estaremos abordando os principais princípios, não todos, mas os principais princípios. Então a série se aproxima do seu final, mas estamos colocando os principais princípios e vocês conseguindo, junto com o educador físico, que orienta o treino, a fazer a lógica de todos esses princípios nos seus treinamentos, independentemente do que você venha a treinar, esses princípios deverão estar pensados dentro das cargas de treinamento. Tenho certeza que você obterá o melhor resultado. Esse é o objetivo do Treino em Foco, em fazer essa série e trazer essas informações para vocês. Por hoje era isso, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem. Até lá.